pega um dia da semana, então vamos parar todo mundo mais cedo e dar aquela geral. Sim. Né? Para manter a obra o mais organizada possível. Que é o que você falou, uma obra organizada, a tendência também é que dê muito certo as coisas. Sim. Porque se um prestador chega lá e vê aquela desorganização, parece que ele vai fazer mal feito as coisas dele. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Gente, hoje é um episódio pesadíssimo, vocês não sabem o trabalho que deu pra trazer a pessoa aqui. Tive que arrumar o camarim, toalhinha branca, geleinha de mirtilo. Foi meio complicado, mas deu certo, hein, Pedro? Exatamente. Pedrão chamou várias vezes, conseguiu encaixar, hein? Trouxe pelo laço, gente, mas veio num momento bom. Pra quem não viu o episódio anterior, nós falamos sobre custos de obra, né? Gestão de custos de obra. Então, nós estamos dando uma sequência nesse assunto, né? O episódio anterior foi com o Vitor Hugo, da VBcom. E agora eu trouxe o João Ricardo Tremesquim, da Trade Engenharia. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Demorou um pouquinho, mas conseguimos encaixar. É uma honra estar participando aí do seu podcast, trazendo mais um conteúdo aí para todos os seus telespectadores e ouvintes aí do Obras à Frente. Muito bom, cara. Eu que agradeço. Vocês estão vendo que, cara, nós combinamos, hein? Ó, já viemos pra cantar, meus dois xadrez. Vamos cantar hoje. Meus dois xadrez no traje, de engenheiro, né? O traje oficial. Esse é o traje. O traje oficial de engenheiro, pode olhar que tá de botina. Com certeza, lá e suja, que já passou em obra antes já. Exatamente. Isso aí. E hoje, com o João, a gente vai falar muito sobre a questão de administração de obra. Isso, né? exato. Explicar como que funciona a administração de obra, como que funciona a modalidade, gera muita dúvida nas pessoas. E é até um assunto um pouco polêmico, dependendo da situação, porque muita gente vem de administração de obras. Isso. Mas nem todo mundo faz administração de obras. Realmente administra da maneira que deve ser, né? Exatamente. Se você acha que administrar a obra é passar na obra todo dia e fazer compra, tá enganado. Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Esse é só uma parte do serviço, né? Exatamente. A administração, ela engloba do início ao fim, né, da construção, praticamente todas as etapas, todos os requisitos, desde respeitar as leis, respeitar todos os projetos, acompanhar a qualidade, compra, gerenciamento da mão de obra, cronograma, entrega, enfim, verificar tudo da obra e passar isso para o cliente, porque qual que é a ideia? O cliente, ele não quer ter dor de cabeça, então ele contrata um bom administrador de obras, uma construtora, para quê? Para ele que a vida dele continue tocando, o trabalho dele tocando normalmente, e que ele tenha o conforto de que tem um profissional realmente da área, capacitado, conferindo item a item para que ele possa entrar naquele imóvel muito bem feito. E ter certeza que não vai ter problema e ter uma garantia, né? Também. Exatamente, uma garantia de que caso tenha algum eventual problema, que isso é comum, obviamente, é o que eu falo muito para meus clientes. Não existe obra perfeita, existe obra bem feita. Obra perfeita não existe, agora bem feita ela existe. E o cliente sabe quando é uma obra bem feita. Então, o que eu falo, perfeito é só Deus. Agora a gente pode trabalhar para ter o bem feito. E o cliente sabe quando a obra dele é bem feita, quando ela teve um cuidado, um zelo do início ao fim. Transparência, isso é o mais importante. E ter, claro, né, capacidade de executar, né, know-how técnico e também de execução. Por mais que a gente está ali gerenciando, acompanhando, dando ordem a esses funcionários, a gente também tem que saber, né? Porque ir lá mandar só, a gente é fácil, mas a gente tem que saber realmente o que a gente está falando. Porque a gente já tem que ter vivenciado, estudado.
Que também é a outra parte do trabalho que as pessoas não vê, né? O estudo que a gente continua fazendo. É isso aí. Quanto que a gente busca aprimorar, né? E quanto tempo, João, faz que você já atua nessa área? Conta um pouco aí sobre o início da sua história. Para quem não sabe, o João estudou comigo na faculdade. Isso, somos parceiros de faculdade. Vários perrengues. Muitos na faculdade. muitas, digamos, muitas aulas, né? Muitos encontros de trabalho, provas. Aquela semaninha antes da prova que juntava todo mundo para tentar... na barriga para ver se ia passar. Para ver se ia passar, para estudar a matéria tudo em cima da hora. Isso aí ninguém vê. Ninguém vê. Só vê, tá lá fazendo a obra, né? É isso aí. Então, na realidade, eu venho de uma família de engenheiros, tá? Meu pai é engenheiro civil, eu tenho outros 2 irmãos que também são formados em engenheiros. E eu também formei em engenharia. Então, todo mundo seguiu os passos do pai, né? Alguns foram para outros caminhos e eu segui realmente a área da engenharia. Então, eu, desde assim, da minha juventude, já vinha tendo todo esse respaldo do meu pai, né? Vendo ele trabalhar com isso, então eu tinha já curiosidade. Então, eu já começava, às vezes, a visitar algumas obras. O forte do meu pai a vida toda foi reformas de obras bancárias, né? Fazendo agência de banco e algumas outras coisas. Então, sempre tive essa curiosidade. Então, chegou na época de faculdade, não tive dúvidas e fui já para essa área. E logo durante a faculdade, comecei a fazer alguns estágios, fiquei com ele um tempo e depois fui para estágios, né? E trabalhei numa empresa de São Paulo de gerenciamento de obras mesmo. Ela gerenciava a construtora fazendo prédio. E então, trabalhei uma fase ali e um semestre antes de eu formar na faculdade, eu tive a oportunidade de administrar uma residência. E daquele momento eu falei, nossa, é o que eu quero, era a oportunidade que eu precisava já para seguir a carreira solo, digamos. Eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio. Então, naquele momento, eu fiz esse contrato, que já ganhava mais do que no meu estágio, e já era um momento que eu já estava formando. E já trabalhava numa empresa de gerenciamento de obras. Então, nesse momento, eu saio do meu estágio e vou administrar essa obra. E a partir dali, eu comecei usando a empresa do meu pai, não abri a Trade. Para quem não sabe, eu sou proprietário da Trade Engenharia aqui em Ribeirão. E naquele momento eu comecei a usar a empresa do meu pai, porque eu não sabia se ia dar certo. Se eu ia ter se ia aparecer novas obras, como ia ser e tal. Senão eu continuaria, depois ia para outro estágio. Ou procuraria um emprego como engenheiro. Enfim, aí desse momento começou, então, fazer essa obra e com todo, como é que se diz? Fazendo bem feito, procurando se dedicando demais e também, ao mesmo tempo, já fazendo alguns networks, publicações no Facebook. Na época era o Facebook, tinha a página do Face. Comecei, então, a vender o peixe. E começaram aí surgir oportunidades de reformas, de obras. Até que um certo momento eu achei o momento ideal para abrir a Trade. Tá? Eu não tenho sócio, sou o único dono da minha empresa. A gente tem uma equipe hoje de engenheiros no escritório. Então, a gente tem um engenheiro de campo, uma engenheira que cuida da parte administrativa e eu também campo e captar clientes. Eu estou no mercado desde quando eu formei como solo. Então, tá aí... Desde 2013. 2013. Então, aí 11 anos, né? Para 12 Sim. anos já como engenheiro construindo residências, administrando, né? A gente faz administração, sempre foi administração. Isso foi sempre a essência da Trade desde sempre a essência, sempre trabalhamos com administração, que a gente, da maneira mais transparente possível, para o cliente ver o preço de custo mesmo, a gente trabalha em cima do preço de custo e aí a gente faz um orçamento do pagamento da Trade, mas é tudo em cima do preço de custo, faz uma estimativa de quanto vai gastar, tudo certinho, e aí começa aí os trabalhos. É que realmente a parte de administração ela gera bastante dúvida, né, nas pessoas, porque o serviço que o engenheiro faz na obra é uma administração. A gente não assenta tijolo, a gente não reboca a parede, nós não somos mestres de obra. Exato. Né? A gente contrata... A gente está ali para administrar tudo isso, mas não somos nós que estamos pondo a mão na massa. Exatamente. Né? A parte de execução mesmo fica para essa equipe dos pedreiros, empreiteiros, né? Enfim, N
profissionais. São vários. É o que eu falo. Para a gente construir uma casa... É muita gente envolvida. envolvida. É muita gente para a gente controlar e administrar. E administrar o horário, o momento certo, o dia que ele vai entrar. Para um não atrapalhar o que vira aquela bagunça. Sim. Então, às vezes, quando a gente está com pressa, não administra legal, entra um monte de gente na obra e fica um perdido. E um atrapalhando o serviço do outro. Essa é a grande realidade. Então, qual que é a ideia do gerenciamento? Além de você gerenciar o custo para o cliente, tentar seguir aquela linha que a gente já passou para ele no início, também gerenciar toda essa equipe. É muito difícil? É difícil, mas nós que somos da área, a gente já está acostumado com isso, já sabe o momento certo de cada um. E o mais importante, saber lidar com esse pessoal. Não é qualquer um que sabe lidar. Então, a gente tem que saber lidar, saber conversar, saber contratar, valorizar. Então... A gestão de pessoas ali, ela é muito mais forte, às vezes, até do que a gestão da obra, né? Porque são pessoas que estão trabalhando, eles sabem fazer o serviço dele. É isso aí. A gente precisa primeiro encontrar, né, as pessoas boas, que a gente sabe que não está sendo uma tarefa não está sendo uma tarefa fácil. O nosso momento hoje, né? Ele é bem complicado, nós não estamos tendo renovação de mão de obra. Essa é até uma parte legal aqui do podcast, como a gente já recebeu bastante convidado, esse aqui é o episódio número 61. Tem um episódio que a gente gravou com o pessoal da Bratio falando sobre o apagão de mão de obra. Né? Então vale a pena também o pessoal assistir, falando sobre essa dificuldade que já está sendo em encontrar mão de obra para poder atender as demandas aí que a gente tem. Hoje realmente é uma dificuldade, eu falo para novos clientes, realmente a mão de obra hoje a gente não vê, em todas as obras que eu executo, até de parceiros que eu acabo vendo aí durante, né, as visitas, a gente não vê o interesse da nova geração nessas profissões. Então, assim, você vê que tem o senhorzinho lá e ele tá lá com a mesma turma, mas é difícil você ver os jovens querendo seguir, o sangue novo querendo seguir esses passos. Então, eles estão tendo muita dificuldade para conseguir profissionais capacitados. Então, se a gente não tem o interesse de vir novas pessoas, novos profissionais, uma hora vai ser difícil, porque não vai ter mais esse profissional. A gente não está tendo interesse do profissional que está cursando engenharia, arquitetura. Pode ver vários dos nossos convidados aí, vários dos nossos amigos, até a gente mesmo, a dificuldade que é para contratar alguém. Sim. Enquanto que eu lembro do nosso período de faculdade, né? Eu consegui o estágio no primeiro ano da faculdade, era todo mundo pedindo, Pedro, pelo amor de Deus, vê lá na construtora se consegue uma vaga para mim. É isso mesmo. E eu lembro num período, né? Que, assim, o contrato de estágio são 6 horas por dia. Cara, você tá lá para aprender e ainda tá ganhando para aprender. Isso. Então, assim, lógico, é a minha visão, gente. Pode até ser um assunto meio polêmico, mas essa é a minha visão. Sim. Você ainda tá recebendo um pouco para aprender. Não tá nem pagando. Na faculdade a gente tá pagando. E 6 horas por dia, você não vai receber demanda, porque não dá para fazer nada em 6 horas. Entendeu? Aí você vai ficar com a demandinha só para ir lá, dar uma conferidinha no serviço. E, cara, já que eu tô fazendo um estágio, eu queria aprender. Eu queria ficar o dia inteiro. Exatamente. Aí eu ficava o dia inteiro. Aí veio a proibição da construtora de, não pode ficar o dia inteiro. Aí eu ia lá, falou, galera, dava uma corridinha, escondia e ficava lá. Entendeu? Porque é o seu momento para... É o meu momento. É isso aí, para ter conteúdo, aprender, porque você vai usar isso lá na frente. Independente de qual for a área que for seguir, isso aí, né? Qualquer área. Porque eu, por muito tempo, diferente do caminho do João, né? Eu segui no meio corporativo, desde aquela época da faculdade, eu segui no meio corporativo. Agora que eu estou atuando no mercado mais unifamiliar, comércios e tal, mas não com construção de prédios mais, né? Para outras construtoras, estou com a minha própria construtora. Isso. Mas tudo que eu aprendi lá me é muito útil. Você vivenciou muita coisa de obra. Você lidou com muitos funcionários, profissionais. Então, você aprendeu a lidar, você viu na prática o que acontece. Mas se eu não tivesse passado pelo processo de estágio, não ia ter como... É o que eu falo, como é que você passa uma ordem se você não viu como que realmente isso é feito? Se você não sabe o jeito, a maneira certa de executar. Perfeito. Então, assim, você tem que vivenciar, você tem que fazer o estágio. Então, é muito importante, pessoal, fazer o estágio. Mesmo que que eu saiba, muita gente já fez estágio de graça. Porque a pessoa queria aprender, justamente.
Ela está interessada em aprender, ela está ali para aprender, não para ganhar dinheiro agora. Nessa primeira fase da faculdade. Mas depois que ele está saindo, vai para o mercado de trabalho, se ele já tem um estágio e ele chega numa empresa que realmente precisa de um engenheiro formado, e ele fala, não, eu estagiei tantos anos já direto em obra, em campo, ou no escritório, ou ter uma leitura excelente de projeto, a vaga provavelmente vai ser dele. Exatamente. Então, aproveite esse momento do estágio. Se você está tendo a oportunidade de estagiar, o faça e com muito carinho e dedicação que vai colher lá na frente. Exatamente. E tá difícil, cara. Por que a pessoa não quer fazer o estágio, entendeu? Não sei se é um pouco do reflexo das redes sociais, porque parece que as coisas acontecem da noite pro dia, que as coisas são mágicas. Porque assim, eu sei que nós precisamos contratar um estagiário lá para construtora, abrimos a vaga. O salário que a gente estava pagando não ia nem ser estagiário, a gente ia contratar um assistente, mas alguém que estivesse estudando. Quem está estudando não teve interesse. Gente formada que já foi lá no mercado, quebrou a cara, viu que não conseguiu serviço, teve interesse naquele salário que eu estava oferecendo para o assistente. Por quê? Porque viu que não é moleza. Sabe como que é, né? Sabe como que é. Viu que depois, na hora que ele chegou lá, foi pegar os primeiros clientes dele. Não foi assim. Os clientes bateram na sua porta, assim, você abriu lá, colocou a plaquinha, ó, agora aqui é trade de engenharia. Pessoal, ô, João... Cai do céu, né? Tá aqui, ó, faz uma casa aqui pra mim, aqui no condomínio de luxo. É isso aí. Não é? E não é um processo, né? É um processo. E ele é longo. É demorado, porque a pessoa, você precisa ver o seu trabalho. E não vai aparecer uma obra excelente... assim, da noite pro dia. Então, tem que fazer o estágio. Porque como que você vai demonstrar autoridade se você ainda não é autoridade? Exato. Não é? Não tem como você demonstrar autoridade se você ainda não é. Qual que é seu acervo? O que você já fez para executar a minha casa? E é isso, quantas construções você já fez? Quantas construções você foi um engenheiro responsável? Então, é tudo um processo. Não tem como já sentar na janelinha, já querer grandes obras, grandes negócios, sem passar pelos processos, né? E ter o acervo. Agora, se ele quer arriscar, né? O que é triste ouvir isso de você, que as pessoas não estão tendo interesse, você abriu a vaga, não veio ninguém da parte de faculdade, de estágio. Essa pessoa vai ter mais dificuldade lá na frente, com certeza. E aí ela vai implorar por um salário. Depois ela vai ver que não está conseguindo nada, ela vai te procurar. Depois de formada, ela vai aceitar um salário de estagiário, né, por um cargo de engenheiro, às vezes, né? Não de assistente ali. E aí até no desespero, que é muita coisa que a gente vê isso acontecendo muito com o pessoal da arquitetura, né? Mas com a gente da engenharia também acontece. A pessoa tem conta para pagar. Aí ela começa a topar fazer as coisas no preço que der para pegar, né? Que aparecer. E a gente já conhece o jeito brasileiro da malandragem, né? Isso. Então o brasileiro já quer tirar vantagem em tudo, o que mais quer é encontrar essa pessoa. Exatamente. Ele tá precisando ali no desespero e pegar o serviço. E pega o serviço com o salário que tiver, né? Eu tô abrindo uma vaga em breve também na Trade e eu já estou procurando engenheiros, né? Então já tem alguns parceiros, amigos que eu já venho acompanhando, que já vem me mandando mensagem, que foi arriscar. Teve gente que saiu do país, teve gente que mudou de cidade. E vê a gente aqui trabalhando, focado nas obras, e já mandam mensagens. João, tô voltando para Ribeirão, tem uma oportunidade na tua empresa, tô te acompanhando e tal. Então, eu dou preferência para essas pessoas que têm interesse, que estão arriscando, estão trabalhando, mas não estão conseguindo o que gostaria. E já vem mandando mensagem. Então, agora, abrindo a vaga, eu vou focar nessas pessoas que já vêm me chamando, que estão trabalhando e que vai voltar ou que está querendo uma oportunidade numa empresa que não está dando muito certo o caminho que seguiu. Então, você já viu o interesse da pessoa, né? Tanto que até o cliente com a gente é assim. O cliente, ele vê que você, como engenheiro, está interessado em fazer a obra dele. Sim. Se ele vê que você está encarando aquela lá como mais uma e tem outra pessoa que tem um currículo tão bom quanto o seu e está mais interessado, muito provavelmente ele vai passar para aquele que está interessado, porque a gente também é assim. E ainda tudo é aprendizado. Nós somos jovens. É o que eu falo. Eu tenho interesse em continuar mais muitos anos na carreira. Sim. Então, é sempre um aprendizado para cada obra. Por mais que eu já fiz N casas, sempre vai ter uma dificuldade diferente, um desafio. Sim, uma demanda diferente. Cada cliente é um cliente. Tem cliente que é muito gente boa, tem cliente que é muito sistemático.
Tem cliente que não te manda mensagem, tudo tá bom, tá legal, tá fluindo bem. Tem cliente que já manda mensagem todo dia, que quer. Então, o segredo também é a atenção, cara. Você tem que dar atenção pro seu cliente. Então, ele te manda um WhatsApp, você tem que responder. Claro, né? Tudo dentro do seu horário de trabalho, né? Respeitando a vida de cada um. Mas é a atenção pro cliente. Então, eu tenho obras que você vê que aquele cliente precisa de atenção. Ele tem mais dúvidas, ele não entende, é leigo demais no assunto. Uhum. Então, você tem que passar a confiança para esse cliente. Então, como que você vai passar confiança? Tendo acervo, tendo, né, técnica, tendo já executado bastante obras e sendo, claro, honesto e sincero do início ao fim, que isso é a chave. E acompanhando, que eu falo, a obra de administração, né? Quando você está administrando a obra, tem alguns requisitos que são primordiais e necessários. Qual que é? O bom pedreiro, né? Uma boa equipe, com um bom acompanhamento. A obra sem acompanhamento, você pode ter o melhor pedreiro da cidade, cara. Vai dar problema. Não tem como. Então, assim, você tendo um pedreiro bacana, uma equipe bacana, que não é só pedreiro, que a gente fala que é o chefe, assim, digamos, é o que vai do início ao fim. Uhum. É o primeiro a entrar e o último a sair. É o empreiteiro. Se você tem um empreiteiro bom, com um bom gerenciamento e um bom acompanhamento, a tendência da sua obra é dar tudo certo do início ao fim. E eu falo, para mim, obra é que nem relacionamento. Se você começa ela respeitando, dedicando, cuidando, a tendência é que você vai ter uma excelente obra do início ao fim. Eu comparo isso com um relacionamento que eu vai. Se você tá num relacionamento, vocês se respeitam, se dedicam, se cuidam, tem cuidado, carinho, vai embora. Tendência disso de ir embora. Então, eu levo isso para mim. A obra bem acompanhada, com uma equipe capacitada, a tendência é que você praticamente não tenha problema. Problema zero, eu falo que é praticamente impossível. Sempre vai dar uma dúvida, algum profissional sem querer estraga o serviço do outro. Por mais que nós tenhamos muito zelo na obra... serviço artesanal. É artesanal, são seres humanos que estão ali. Às vezes um cara não está num dia bom, entendeu? E às vezes o cliente não entende, você tem que explicar para o cliente. Então isso tudo faz parte do gerenciamento. Você tem que ser psicólogo, engenheiro, construtor, pedreiro, tudo. Sim. Para você executar aquela obra. Você está ali no terreno, na grama, e passa ali 12, 18, 20 meses, vai depender da sua obra, e você entregar um imóvel pronto, do início ao fim. Então, é muito estressante, né? Mas é o que a gente faz, porque são várias coisas que a gente tem que resolver ao mesmo tempo. O celular da gente, você sabe, você não para. Pega fogo, né? E às vezes o cara tá lá parado, ele precisa de você, se você não resolver a dúvida dele, a obra não anda. Então, é o que eu falo, o bom acompanhamento, você já vê a falha no início. Agora, aquele engenheiro ou construtor que já não tá mais, ele tá como mais uma, igual você comentou, a tendência é ele não ir muito nessa obra. Então, o que vai acontecer? Vai dar mais estresse. Porque ele vai chegar lá, o pedreiro fez a parede da espessura errada, ou ele errou na marcação da parede, aí você tem que arrumar, aí o cliente já fica um pouco chateado com isso. E a responsabilidade da construtora é isso, se tem alguma coisa fora do que está no projeto, é responsabilidade da empresa. Se você tem um bom consultor, uma boa gerenciadora por trás da sua obra, ele vai assumir esse problema. Agora, o que eu falo, bom acompanhamento, você como construtor não vai ter prejuízo e o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Que a tendência é que 98% da obra dê tudo certo, os 2% faz parte. Sim. Um fio que não passou, um gesso que não ficou legal, vamos refazer, uma pintura. E eu trago essa tranquilidade para o cliente quando ele procura a gente. Se não tiver bacana o serviço, a gente vai resolver. E eu também levo como... lá na nossa empresa, né, na minha empresa, primeiro resolve o problema do cliente. Então, se o cliente vê, João, olha, minha parede não tá legal, ficou mal feita, vamos lá. Eu vou lá avaliar, se eu ainda não percebi, a crítica. Tendo fundamento, se eu não tiver argumentos, realmente eu vou falar, realmente, não ficou legal, fica tranquilo, vou resolver o seu problema. Não importa o preço.
O cliente tá ali, ele tá te pagando para ter... você resolver para ele. Resolver o problema dele. Se caso quem me causou esse prejuízo, vale a pena eu ir atrás, vamos supor que é uma empresa terceira que foi lá passar um duto do ar, da churrasqueira, não sei, enfim, uma outra empresa. E ele veio e furou o meu cano e vazou água. Porque isso pode acontecer. Sim. Já aconteceu. Sim. Tá, não? Já aconteceu de tudo, né? E ainda vai acontecer mais muita vezes. coisa. O que eu faço, Pedro? Entre eu e meus engenheiros. Primeiro, resolve o problema do cliente. Ele não quer que você leve o problema para ele. Ah, mas foi o fulano que indicaram, que não fui eu que contratei, que veio e estragou a parede. Não, eu vou resolver. E se eu achar que eu tenho que ir atrás desse prejuízo com essa empresa, aí eu vou atrás dela. Eu vou falar, ô fulano, então, ó, seu funcionário foi lá, furou um cano e tal, me deu um prejuízo aqui de R$3.000. Como é que a gente faz isso? Você acerta comigo porque não foi meu funcionário. Então, se eu achar que é justo, mas primeiro vamos resolver o cliente. Sim, primeiro resolve. Resolve o problema. E depois você procura, se Sim. não for prejuízo que você não acha justo você tomar, vai atrás de quem te causou o prejuízo. Uhum. Só que você resolveu o problema do cliente. O cliente vai ficar feliz demais. Porque o cliente não só vê as qualidades, ele vê também se você está resolvendo os problemas dele. Porque ele pode chegar num colega que quer construir e falar, olha, eu tive um problema lá na minha obra, o João que administrou, e a pintura lá no meu quarto não ficou boa, mas ele prontamente resolveu. E é isso. É isso que eles procuram também. E é isso que uma boa empresa faz. E o segredo, bons parceiros. Sempre. Eu tenho, assim, N histórias para contar de muita gente que só quer preço. Eu não acho que é só preço. Eu acho que tem que ter preço com que é comprometimento. O famoso custo-benefício, né? Exatamente. A gente sempre analisa o custo-benefício. A gente não pode contar numa empresa XY que ninguém nunca ouviu falar, mas está vendendo, vamos supor, souvenir. O cara tá vendendo a lata souvenir lá R$200 mais barato. Cara, não existe milagre. E o que eu falo? Eu já tive problema em obra de alto padrão com a tinta. A gente comprou uma leva de 10 latas, 15 latas na época, pintamos toda a área externa. Precisou de mais 3, 4 latas. Essas 3, 4 latas deu uma diferencinha no pigmento. E eu cheguei na obra, a casa já estava toda pintada. Aí foi pintar o muro e um outro pedacinho. Na hora que eu bati o olho, eu falei, não, tem uma coisa estranha aqui. A mesma tinta deu diferença de cor. Liguei para o vendedor parceiro, que é onde a gente tem mais costume de comprar. Falei, olha, dá um pulo aqui na obra que nós estamos com um probleminha. Fizemos testes, não pegamos um papel, fizemos testes e realmente foi constatado que estava com uma diferença no pigmento. Sabe o que ele fez? Ele me deu mais 15 latas de tinta e pagou minha mão de obra. Aí eu te pergunto, se a gente vai só no preço, se a gente vai no cara que está fazendo a lata mais barata numa empresa que a gente não conhece, economiza lá R$500 na primeira compra, será que ele teria assumido esse prejuízo? Ou teria vindo para mim? Uhum. E aí seria uma discussão entre eu e o cliente. Então, é o que eu sempre eu tento colocar isso, né, para os clientes. Trabalhar com bons parceiros e com a melhor mão de obra possível. E eu também não espremo muito mão de obra. Tem cliente que quer espremer. Eu falo, cara, não dá mais, tá no limite. Por quê? Aí você já começa... Com o que esse empreiteiro vai fazer? Ele não vai se dedicar na tua obra. Exato. Ele não tá ganhando nada. Aí você espremeu tanto ele que ele mal vai passar lá. Vai pôr um pedreiro menos capacitado. E aí esse problema vai vir para quem? Para nós. Estamos gerenciando. Porque o cliente, você baixou tudo que você podia da mão de obra. Esfolou o cara. Ou seja, o cara já tá com a margem zero. Ainda tem que tocar a obra lá 18 meses. E o seu cliente vai exigir de você como se fosse um empreiteiro que estivesse ganhando melhor, tivesse um empreiteiro mais confortável, digamos. Uhum. Então, você assumiu a responsabilidade, né? Entendeu? Então, assim, Perfeito. tem um limite. Tá? Uhum. E a mão de obra já tá difícil. Então, se você pega um cara que vai trabalhar emburrado, cara, você vai ter problema. Obra. E se você precisar trocar ele no meio do caminho, vai ficar muito mais caro do que a primeira vez. Muito mais caro e provavelmente pior, né? Porque vai resolver os problemas que já veio fazendo errado lá atrás, né? Sim. Então, cara, um bom contrato, valorizar a mão de obra, isso é o que eu falo muito, é muito importante. Claro que a gente que é do ramo, a gente sabe quanto vale um serviço, quanto vale aquele trabalho. Só que a gente sabe quando, né, até onde dá para ir.
A gente sabe que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Ele também tem uma família, é um trabalho braçal. Sim. Então, eu falo isso muito para os clientes, valorizar, né, a mão de obra. Às vezes, eu já tive questões de obra que o eletricista, por exemplo, ele vai trabalhar do início ao fim. Ele vai chegar ali na primeira laje e depois ele não vai mais. Ele vai estar lá até entregar a obra. Ele vai instalar os lustres, as luminárias. Aí você passa o salário para o cliente. Pô, o eletricista vai trabalhar lá em média 12 meses. O que ele cobra é mais barato que o sofá que o cliente vai comprar depois no fim da obra. E aí você tem que falar isso pro cliente. Falar, olha, não dá mais para espremer ele. Ele é um profissional, eu tô te indicando, ele é capacitado para fazer tua obra. Só que não dá nesse preço. Eu não tenho outro mais barato. Aí já fica uma coisa assim. Aí se pegar outro, eu já saio fora da responsabilidade. Mas não vai ficar legal, porque às vezes o cara não vai, ele falta, faz mal feito, começa a dar problema. Então a gente sempre, nós que somos gerenciadores de obra, o cliente quando nos contrata, tem que confiar na gente também. Sim. Eu peço muito isso, confia. Não é que nós somos perfeitos, não. É sempre bom ter diálogo entre cliente e construtor. Só confia, porque a gente sabe hoje. E tá difícil. Então, valorizar também a questão da mão de obra, não só o bem material. Muita gente quer valorizar o bem material. Faz uma casa lá de milhões, mas quer pagar 30 mil para o eletricista. Que fica lá 12 meses. Então, acha um absurdo, né? E acha um absurdo. Pô, a gente tem que entender que nós estamos construindo o seu sonho. O seu imóvel, você vai morar lá, sabe lá quantos anos. E se não for vender lá na frente. Então, se não ficar bacana, você já nem consegue vender o imóvel, né? Fora os perrengues que você vai passar enquanto estiver morando. Fora os perrengues vai passar, os estresses. Então, é muita coisa, né? Então, que tem que organizar para que a gente tenha um bom resultado. Perfeito. Você foi muito feliz também numa coisa que você falou, a respeito também dessa questão da autoridade do engenheiro, que foi a hora que você falou da parte dos parceiros. Então, o cliente ele não está contratando só a administração da obra. Volta a falar, pensando na administração como passar na obra todo dia para conferir o serviço e pedir material. Isso aí é basicamente acompanhamento de obra. É isso aí. Né? Isso aí faz parte ali do processo. Ir lá, passar todo dia, dar uma olhada, ver, dependendo do volume de obra que a pessoa tiver, ela vira um tirador de pedidos. Você está precisando do quê de material? É isso aí. Só vai lá anotar que não precisa de material. Não confere nada, não tem responsabilidade na obra. obra. E final do dia vai ficar fazendo só compras. Então, assim, o que ela contrata? Ela contrata a tua base de relacionamento. Ela contrata a tua autoridade perante os fornecedores. Por isso que é importante também para quem está se formando em engenharia, ou está querendo iniciar o trabalho com a administração, é um processo, igual o João falou, é um processo contínuo de crescimento. Não vai ser logo da primeira vez que você vai ter os melhores fornecedores. Isso. Lógico, os fornecedores estão logo ali no mercado, mas falando assim, o português bem claro. O fornecedor de tinta, ali pegando o exemplo do fornecedor de tinta. Se você tirar ele da sua lista de fornecedor, o prejuízo dele é muito, mas muito maior do que as latas de tinta que ele te forneceu. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não estou falando mal de nenhum fornecedor. Claro. Mas isso aqui é o natural. A tua autoridade já faz com que ele faça, cara, eu não posso pisar na bola com o João. Exato. Não que ele possa pisar na bola com o cliente. Mas, cara, basta você conversar com alguém que fez uma obra por conta, falando, vou economizar na administração, porque eu mesmo ligo lá e coto o material achando que vai economizar comprando tijolo. É isso aí. Na ligação. Primeiro, você vai conseguir um material mais barato, muito provavelmente mais barato que o cliente. Só o que nós conseguimos base. de custo por ter a construtora e a parceria já com essas empresas, já praticamente se paga na administração. Exatamente. É uma conta que as pessoas não fazem, mas você já traz muito de retorno. Sim. Muita coisa que você sabe onde comprar, quanto vai direto da fábrica ou não. Entendeu? Sabe onde consegue abaixar o custo. Uhum. Então, é o que eu falo, nem sempre abaixar o custo é na mão de obra. Sim. Tem que abaixar o custo na cotação, nas compras dos materiais. Sim. Ainda mais um material que muitas vezes o material é o mesmo. É isso aí. Né? Lógico, você tem que saber que não vai estar igual, trazendo o exemplo da tinta de novo. Isso. Se o cara não batizou uma tinta ali, invasou na lata
da Souvenir e tá te vendendo uma outra coisa. Exatamente. Então você tem que conhecer a índole e o porte da empresa. Não tem milagre. Não existe almoço grátis. Não tem. Se o almoço for grátis, é você que é o almoço. É isso aí. Então, é muito importante essa base de fornecedores e essa base de influência. Né? Então, até essa palavra que eu estou procurando. O cliente não contrata só a sua experiência, a tua cotação de compra, a sua conferência de serviço, mas ele contrata toda a sua influência. Por quê? A pessoa, quando resolve fazer por conta, não pode deixar que eu mesmo vou contratar. Dá um problema desse da tinta. Ele vai ter que ir lá falar com o fornecedor de tinta. E ver se vai resolver. E ver se vai resolver. Não estou falando que o fornecedor de tinta não quer atender, mas ele tem vários outros problemas para atender alguém leigo que está ali, que vai chegar mais emocionado, vai chegar xingando, provavelmente, vai chegar com... Porque você está irritado, você que está gastando do seu dinheiro, e vai ter uma baita dificuldade para resolver uma coisa dessa. E um estresse, né? Sim. Que ele não teria. Fora com a própria mão de obra. Não é o problema do eletricista, mas aconteceu um problema na sua elétrica. Você, como cliente, está tocando a obra sozinho. Então, eu vou tocar a obra. Deu um problema na sua elétrica. Boa sorte para você levar o eletricista lá de volta. Quem que ele vai chamar para resolver o problema dele? Boa sorte para chamar o pedreiro lá de volta. Boa sorte para chamar o encanador lá de volta. Não vai aparecer. Não aparece. Então, é o que eu falo. É uma conta que tem que... A pessoa, quando ela já me procura, que quer... É um administrador, uma construtora, né? Que tem de índole, eu já falo parabéns. Porque só de você já estar procurando, você já está no caminho certo. Porque muita gente não pensa assim, né? E acaba sendo o maior desastre da vida. Porque não entende, não sabe, não é do ramo, não sabe quem são os profissionais de qualidade, as empresas de qualidade, os parceiros honestos que tá ali para agregar. Tem gente que só quer vender. Ele só quer que assina lá, faz o Pix. Te entrega de qualquer jeito, material errado, ruim. Então eu falo, é tudo tá tudo ligado. O cliente às vezes liga, tem um fulano vendendo um caminhão de areia com 12 metros cúbicos e tal, tá R$100 mais barato que o nosso. Aí você tem que explicar, fala, olha, não é bem por aí. Entendeu? Ele tá te falando que tem 12, na hora de... você vai lá conferir se tem os 12 mesmo? E se ele estiver mandando 10? Já não tá valendo a pena. Na hora que você já vê a conta... Entendeu? E essa areia, ela é boa? Ou ela tá cheia de pedra? Porque assim, a gente sabe os 2, 3 fornecedores que são bons. Então é onde eu falo, confia. Contratou? Confia. Se beleza, se a empresa que você contratou não tá demonstrando um bom trabalho, aí cabe uma conversa, ver o que tá acontecendo. Mas eu acho que tem que ir confiando, sentindo o negócio, que vocês vão ver que vai acontecer. E nós estamos ali nós estamos ali para pôr bons professores, porque eu quero que a obra dê tudo certo. Sim. Por que eu vou pôr o mais caro? Não é assim. Eu vou pôr o cara justo, o cara que entrega no prazo. Porque ontem, o cara lá tá R$300 mais barato caminhão de tijolo. Eu não sei se é refugo. Eu já tive casos de chegar uma carga de tijolo na minha obra e se assoprar, ela estragava. Sabe? Então, hoje a gente sabe o cara certo que vende, qual é as olarias boas. Eu sei, 3 nomes que eu falo, cara, é quase zero o problema com elas. Então, assim, entrega no prazo, tudo isso é importante. E se você tiver um problema, a hora que você, com a sua influência, acessar esse fornecedor, o atendimento dele é outro. Vai resolver na hora. Porque o prejuízo, como eu falei, o prejuízo para ele... é muito maior por você sair fora. Igual mesmo que a gente falou com a mão de obra. O eletricista que está habituado a trabalhar com você, se você parar de fornecer obra para ele, ele vai continuar tendo obra? Vai. Mas ele vai ter que ir atrás. Vai ter que ir muito atrás. Porque hoje, você vai lá basicamente assim, vem aqui, fulaninho, temos essa obra aqui para você fazer. Aqui. Eu assumo a responsabilidade pelo seu serviço, eu dou garantia do seu serviço, decifro o projeto para você, explico como que faz, você vai lá e faz. A partir, não, beleza, vou pisar na bola com o João aqui, agora eu tenho que ir lá captar cliente no mercado. É isso aí. Eles pensam 2 vezes. E quando você não tem o construtor ou uma boa gerenciadora, o que acontece? O problema vai pro cliente, vai pro dono da obra. Aí o eletricista não vai. Vem na segunda, ele não te atende. Na terça, quarta, quinta, ele não aparece. A obra dá aquele parada. ghost. É isso aí tem que arrumar outra. Aí paga mais caro. É o que eu falo, você tem que saber o quanto vale aquele trabalho.
Paga mais caro e ainda também, pegando o gancho nisso, com o cliente leigo, você paga mais caro. Aí você traz o outro profissional para terminar o serviço do anterior. O que ele faz? Detona o serviço anterior. Nossa, ficou uma merda, tá tudo horrível. Ruim. Pra gente que já trabalha nessa área, a gente já tem que falar assim, cara, guarda essa conversinha. É isso aí. Pra outro. Porque eu já conheço. Já sei muito bem o que tá acontecendo aqui. Entendeu? E aí é o que tava. O leigo, ele cai na conversa, ele vai soltar o dinheiro e vai tomar prejuízo. Eu falo assim, com essa propriedade, porque eu já vi N casos, N problemas assim. Sim. Eu falo assim, tem outras coisas que eu avalio muito. O cliente, quando não quer pagar uma administração, eu falo, beleza, tá no seu direito, você não é obrigado a pagar. Alguém para assinar a tua obra você tem que ter. E a pessoa que assina, ela já assume a responsabilidade técnica da obra, né? E civil também, dependendo como for, ele assinou a RT. Sim. Então, se essa pessoa não acompanhar, no mínimo, já é um risco grande que esse engenheiro assume. Eu falo pro cliente, se ele tem tempo, tá? Tempo, muito tempo. E ele entende de obra, dá até para ele tocar. Ele bota um engenheiro, então, para acompanhar, que é aquele que você falou, que ele vai lá dar uma olhadinha, tá? Só para ver se não vai cair a casa. Porque responsabilidade ele já não tem. Quem tá comprando, quem tá vendo, quem tá cotando, quem tá tirando dúvida, quem tá vendo o projeto, quem tá vendo se tá certo os níveis, o esquadro, as ferragens estão na maneira certa, a fundação tá certa, o concreto certo. Enfim, ele tem que entender de obra e ter tempo. Aí beleza, ele economiza lá a administração. Ele ganha lá um desconto na obra, em teoria, né? Na cabeça dele. Mas ele vai trabalhar pra caramba, mas ele tem que entender. Agora, se o cliente é leigo, eu falo, nem constrói. Você vai passar a maior raiva da sua vida. Se esse cliente não tem tempo e não entende de obra. Então, procura um profissional. Sim, porque o cliente acaba vivendo a obra, né? Até converso às vezes também com alguns parceiros arquitetos que às vezes, não, eu vou fazer o projeto e vou fazer o acompanhamento da obra. Cara, uma que o cliente não entende o que é o acompanhamento da obra. Você falou que você vai fazer o acompanhamento da obra, já acha que você vai passar lá todo dia, que você vai resolver o problema do eletricista, vai resolver o problema do pedreiro, vai resolver o problema do fornecedor que mandou o material errado e já vira uma loucura. Fora que o arquiteto, quando está naquela etapa do projeto, ele está vivendo ainda o momento do sonho, né? O momento mais imaginário, aquele momento de maior glamour. A hora que ele já vai se envolver com a obra, ele vai se envolver num momento mais traumático. E às vezes vai perder tudo aquilo que ele tinha do momento do encanto para se envolver na obra, numa parte mais de estresse, que o cliente vai esquecer tudo isso aqui que aconteceu. E passa a virar um problema para ele. E passa a virar um problema. E começa a prestar atenção nos problemas e coisas que estão acontecendo dentro da obra. Porque acaba com, cara, a obra, principalmente clientes que vivem a obra. Né? Acho que hoje tá ali, né? Que visita. Tem cliente que vai todo dia na obra. E ele vê o que realmente tá acontecendo lá nos bastidores, né? Que é aquela coisa, são vários funcionários, material, canteiro de obra. Ele começa a viver a obra mesmo. E tem cliente que já, né, arrepia. Tem cliente que entende, porque a gente tá em obras, né? Mas tem cliente que já arrepia. E se o gesseiro não vai, já fica doido. Se o eletricista não aparece. Então, é o que você falou. Ele tá ali no papel, tá maravilhoso, né? No 3D, vendo ali o projeto. Vai pra obra, é correria mesmo. Sim. E a gente tem que gerenciar esse monte de pessoas. E todo mundo tem que estar ali no seu cantinho, com o seu material, com o seu projeto, né? E você, além de organizar a obra, você tem que organizar a obra, né? Porque a obra organizada é a melhor coisa do mundo, mas é difícil de manter, cara. Porque eu falo, mas não fui eu que sujei. Ah, mas não foi o Ciclano, foi o Beltrano. Eu falo, não, amigo, aqui é uma equipe. Aqui para todo mundo um pouco mais cedo, vamos todo mundo limpar. Não é assim, é um ajudando o outro, não é um atrapalhando o outro. Mas vai pôr isso na cabeça. Sim. E se você não faz essa cobrança, o pessoal não entende que aquilo lá é a cultura da empresa, né? Já trouxe isso aqui em outros episódios. A definição de cultura da empresa é a soma dos maus comportamentos que você tolera. Então, se você tolera a obra suja, é isso aí. É isso que vai acontecer. É agora, o espelho, né? Agora, se você já chega, cara, eu não aceito obra suja, é pra todo mundo parar e limpar. A próxima vez que o teu pedreiro estiver ali, ele vê que o cara do ar-condicionado que passou lá rapidinho pra pôr a infra,
foi fazendo as coisas, jogando pro chão e tá deixando, ele vai chamar a atenção do Já cara. chama. Ou ele vai te ligar, João, Tá acontecendo, isso, não isso foi aí. a gente, tá? É isso aí. Então, assim, é aí que vai criando. Então, precisa ser cobrado e tem isso daí também, né? Tem que Dentro da cobrar. administração da obra está essa parte da gestão pro serviço ficar Apresentável bem... até, Sim. né? O cliente, ele chega na obra e vê uma obra organizada, pô, você já ganhou ele. Sim. No fim de semana, que ele vai lá visitar, aquele que vai mais pro fim de semana. O cliente tem que entender que é um pouco difícil. Tem momentos da obra que não dá para ter uma organização Sim. maravilhosa. Vamos por etapa de formas, por exemplo. Sim. É uma Essa bagunça, é madeira para todo lado, é cavalete, enfim, prego que cai. E ele não para ali para pegar porque ele tá focado em fazer as formas. Depois ele passa recolhendo tudo uma vez. É isso aí. Então eu falo, tem que ter o dia. Pega um dia da semana, então vamos parar todo mundo mais cedo e dar aquela geral. Sim. Né, para manter a obra o mais organizada possível. Que é o que você falou, uma obra organizada, a tendência também é que dê muito certo as coisas. Sim. Porque se um prestador chega lá e vê aquela desorganização, parece que ele vai fazer mal feito as coisas dele. Já fica meio subentendido isso, né? Subentendido isso, porque fala, a obra é uma bagunça, não tem gerência, vira aquela coisa. E parece que assim, também, a hora que você deixa uma bagunça, já deixa uma sujeira, o próximo que chega pensa o quê? Eu posso ir lá e... Isso já também. É igual aquela história do vidro quebrado, né? É. Então vou jogar uma Já vão pedra quebrar também. outro Vou quebrar também. o outro. Já tá um vidro quebrado que é mais um quebrado, né? É E isso vai aí. lá e joga outra pedra. Então pega a pessoa e joga mais uma sujeira. Mas o ideal seria assim, né? Se o cliente não vivesse de fato a obra, ele acompanhasse as etapas, né? Mas não vivesse de fato a obra. Afinal, você vai comprar um carro zero, você vai lá na montadora assistir como que o cara tá montando, ver a fabricação, ou chega lá e fala assim, esse botão que tá aqui, acho que ele ficaria melhor um pouquinho mais pra cá. É isso aí. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam, mas é assim que na casa a pessoa quer tocar. Isso, e eu passo também que o cliente, ele, lógico, a casa é dele, ele tem todo o direito de ir lá quantas vezes ele quiser. Mas não cabe a gente já dar uns toques também. Porque você imagina, a equipe tá ali trabalhando e você tá com o dono da casa ali do lado o tempo todo. O cara, ele trabalha meio acanhado. Sim. Ele se sente pressionado. Então, é estranho. Eles não gostam. Ninguém gosta, eu acho, que o chefe fica ali 24 horas te olhando. Sim. Então lógico que pode ir. Eu tô com uma obra iniciando e o cliente comentou na reunião, olha, eu vou trabalhar lá junto com o pedreiro, porque eu tô trabalhando de fora e eu tô com o meu horário muito tranquilo. Eu falei, olha, não, vamos, não é bem por aí, vamos devagar, pode visitar a obra, lógico, ficar lá um tempo, mas assim, não precisa carregar saco de cimento, sentar tijolo, eles nem gostam. Sim. Que o dono da casa fica ali o tempo todo. Porque é incômodo ali. É incômodo, é estranho, não flui. Sim. O cara não fica à vontade. Fora que a pessoa vai viver as etapas de obra, né? Pra gente que já tá habituado, algumas coisas são corriqueiras. Pra gente, como o avanço de obra mesmo. Isso, vai parecer que não anda, né? Uma casa de alvenaria é bem assim, você tá ali, aquela fase de terraplanagem, se tiver muro de arrimo, essas coisas pra fazer, enrolado. Demora até fazer o arrimo. Fundação, nivelar. Aí beleza, fez a fundação, a etapa de estrutura. E a alvenaria vai embora. Rápido, né? Rapidão você vê, de repente, nossa. Já tá na laje. Já tá ali, tá na laje, de repente tá rebocado, né? Fez a fase cinza. Tá pronto. Aí dá aquela parada. Dá aquela diminuída. Aí o cliente vai lá, estressa, a obra não tá Parece andando. que não vai, porque não tem ninguém aqui. Fala, mas não precisa mais de pedreiro. Agora é o moço do piso, é o pintor dando massa corrida. Não adianta colocar mais gente. Ele não entende. Ele quer ver o pedreiro lá, é impressionante. Etapa do eletricista puxando o fio. Já tá tudo, a infra já tá tudo passado, colocado. agora... O cara tá só puxando o fio, você não vai ver. Exato. O cara trabalha uma semana inteira e você não vê de fato o que ele fez. E aí você tem que passar pra ele como realmente funcionam essas etapas, né? E se ele fica vivendo a obra de ele fato... vai ficar te questionando, vai ficar te ligando. Vai ficar passando por estressante, né? Porque você tem que explicar tudo isso. Pra gente, igual falou, né? Já é corriqueiro, faz parte do nosso dia a dia. A gente já sabe que a obra dá essas... Tem os altos e baixos. Tem, igual você falou, a fase da alvenaria é ótimo. Porque o pedreiro, ele rende muito na alvenaria. Só que aí chegou no reboco, chegou no acabamento. Aí pra pôr o piso, você tem que pôr o fio, passar o fio. Depois do fio, você tem que pôr o gesso. Depois do gesso, você faz a massa corrida. Depois, você vai entrar com o piso. Ele não entende que você vai entrar com o piso dali 2 meses. Até fazer todo esse trabalho.
Porque se você não faz isso, se você faz tudo junto, vira aquela coisa, né? Estraga piso, lasca piso, risca piso, suja o piso. Porque você sabe, cara, a gente tem que trabalhar também, a gente sabe onde dá problema. Sim. A gente sabe. E a gente sabe como? Vivenciando, construindo. Então, para mim é assim, tem as etapas. Rebocou, fiação, gesso, massa corrida, lixa. Se possível, já dá uma demão de branco na casa, mesmo se não for proteger ali. para proteger a lixa da massa, e entra com o piso. Acabou o piso, protege o piso, você libera de novo esses profissionais. Aí põe caixinha, suporte, interruptor, tomada. Vem chegando dá com a primeira mão de tinta, libera portas, esquadrias. Mas aí são etapas que cada um vai trabalhar da sua maneira, né? Cada consultora tem a sua maneira. Mas isso evita dor de cabeça. E às vezes o cliente não entende. Não, por que você não põe o cara aqui já junto com o piso, sabe? O pintor com o eletricista. Não dá certo. Não dá certo. Ah, mas vamos fazer mais rápido essa obra. Não vai fluir nada. Não vai fluir e não vai ficar bom. Sim. Você não vai conseguir juntar 9 mulheres grávidas para gerar um filho em um mês, né? Isso. E quando nós passamos um prazo para o cliente, a gente já calcula que o pintor, gesseiro, encanador, qualquer prestador que seja, que falou que vai na segunda, aparece na quarta. A gente já calculou isso. A gente sabe, são seres humanos. Às vezes o cara tá terminando um serviço que ele achou que ia terminar na sexta, não terminou. E aí ele vai pra tua obra na terça. Assim como quando ele estiver com você, você vai querer que ele tenha compromisso com a sua obra. Com a sua obra e termine o que ele tem que terminar ali com você. Exatamente. E a gente, quando o profissional é qualificado, a gente valoriza ele, passa mais obras. Então, se eu tiver qualquer problema, ele para o que ele tá fazendo para ir lá resolver nosso problema. Que é onde eu falo que é a parceria. Então, a construtora ela tem que ter os seus parceiros e o cliente confiar. A partir do momento que o cliente fechou com a trade, eu peço, lógico que a gente vai dar preferência para os nossos profissionais e confiança, né? Para a gente vai gerenciar isso tudo, para que dê o melhor resultado possível. E o bom do contrato por administração, como você falou, ele é uma contratação que ela é bem transparente, né? Então, o cliente já sabe o que ele está pagando ali para você, que ele está te pagando o seu serviço para fazer exatamente aquilo. Não fica nada subentendido. Isso, ao vento, né? Ele não sabe o que vai acontecer. A gente já tenta o máximo possível passar os custos e quanto vai ficar por etapa aquela obra. Já vai atualizando conforme vai tendo o avanço da obra. É isso aí. A gente dá um preço de custo estimado, né? Porque a gente trabalha sobre preço de custo. Então, a gente vai comprar esses materiais em nome do cliente, mas no preço de custo. Não tem ganho em cima. Sim. E a mão de obra é a mesma coisa. Né? Hoje, como que vocês cobram mais ou menos a administração aqui em Ribeirão? Hoje nós estamos trabalhando... Nós estamos falando de 2024, né? Deixa eu contextualizar isso. É verdade. Nós estamos falando em setembro, final de setembro de 2024, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Isso. Hoje a gente trabalha, a gente avalia vários fatores. Né? Hoje a gente trabalha tem bastante obra de alto padrão, mas a gente atende cliente a cliente. Eu não faço distinção de clientes. Né? A gente dá o nosso preço, ele fechou com a gente, está ótimo. Então, a gente leva vários fatores até chegar ao nosso valor. Tá? Hoje, a gente trabalha com um preço fixo de administração. Então, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o projeto, a dificuldade, aonde que é, como que é esse terreno. É uma obra com muita volumetria, menos volumetria. É uma casa mais difícil, porque tudo é demanda, Sim. Tudo é custo. Então, se é uma casa muito grande, muito difícil, com um terreno difícil, estrutura difícil, é uma casa que vai me demanda mais atenção, mais visitas. Então, é um custo. Uma casa muito simples, num lugar mais simples, mais fácil de executar, é uma avaliação diferente da mais difícil. Claro que a gente tem o nosso piso, digamos, né? A gente tem um teto, né? Um mínimo. Sim, temos um piso. Então, não é porque se for uma casa muito pequena, eu não posso também cobrar muito baixo, porque também você tem o seu custo, você tem o seu trabalho, tem que ter seu lucro. Então, a gente a gente avalia vários fatores, tá? A gente até avalia se nós temos obras no mesmo condomínio. Sim, porque facilitou a logística. Exatamente. Né? Então, vamos supor, eu estou num condomínio X aqui de Ribeirão. Eu já estou com 4 obras lá. 3, 4. E aí me liga um futuro cliente com outra obra nesse condomínio, é justo eu ter uma margenzinha de negociação um pouco melhor. Eu penso assim. Sim. Porque eu já estou ali. Então, vou ver 4, agora eu vou ver 5. E obra é um ciclo, né?
Tem momentos da obra que você não precisa ir toda hora, todo Sim. dia, ou você vai uma vez por semana, 2. Tem momentos que você vai ter que ir quase todo dia. Às vezes mais de uma vez no dia. Quantas vezes já foi Sim. 2, 3 vezes na mesma obra? Fora o dia de concretagem, que pelo menos um Você período... fica lá o período. Então, eu levo tudo isso em consideração hoje para dar um preço. Assumindo, né, igual o nosso contrato, a gente assume vários itens, né? É praticamente a obra inteira. Né? Desde a contratação do profissional até se precisar responder judicialmente alguma coisa. A empresa ela é responsável Sim. em entregar um imóvel muito bem feito. Uhum. E com a maior transparência possível. Eu mando, o cliente vai estar mastigadinho para ir lá, o boleto. Se der problema, você não entregou, quem resolve é tudo é a consultora. Eu já vou mandar a cotação para o cliente, onde nós damos a preferência, quem que a gente gosta mais de trabalhar. O limite que esse fornecedor chegou, fechou, dali para frente é com a gente. Então, do início ao fim, todo o gerenciamento e acompanhamento da obra. Basicamente, é um cálculo de honorários mesmo, né? Igual o advogado faz, igual o profissional liberal faz. É um cálculo de honorário. Você tem o valor do honorário da sua empresa para manter essa qualidade Sim. toda, essa atenção. Você não pode diferenciar de um cliente para o outro. Sim. E por se tratar de honorário, tem situações que é o que você falou do custo mínimo. Se você tem que passar meio período na obra por conta da laje. Se você vai encher uma laje de uma casa de 200 metros ou uma de 500 metros, vai te tomar basicamente o mesmo tempo. Vai um caminhão de concreto a mais. Atenção. Mas a conferência, atenção, você ir lá nessa etapa e reservar metade do seu dia para isso, você vai ter que fazer de qualquer maneira. De qualquer maneira. Se a casa tem 200 metros quadrados ou se a casa tem 500. Então, por isso que o custo, lógico, varia de acordo, igual você falou, né? Com a dificuldade da casa, volumetria, qual condomínio que está, se é um condomínio novo, mais longe, se é precisar se deslocar, se é uma obra de rua. Se tem arrimo. Se tem arrimo. Entendeu? Muito muro de arrimo, aterro, permeabilizações, estrutura mais pesada. Porque tem muita estrutura mista hoje, né? Sim. A gente tem muita estrutura metálica hoje, entrou muito forte na construção residencial. Então, tem que ver tudo que vai trazer mais atenção, né? Sim. Porque quanto mais enfeitar, mais dificultoso é para quem vai executar. Com certeza. A dificuldade é bem maior, a atenção é bem maior. Às vezes Sim. você tá subindo a parede, mas no meio da parede ali tem uma viga que sai lá do último pilar, que corta, que vem, que sai uma laje maciça em balanço. Então, se você não vê isso, você passou. E aí? Sim. Você não viu. Não tem dessa. Não viu. Né? Então, você tem que ter muita atenção. Então, eu levo muito em consideração tudo isso. Que é também a parte que você falou. Tem etapas da obra que não demanda tanto a sua atenção constante ali na obra. Isso não quer dizer que você vai estar em casa assistindo Pica-Pau. Exato. Você está trabalhando muito. Você está trabalhando... É nesse momento que você vai conhecer um novo fornecedor, porque você precisa, às vezes, ampliar a tua base, precisa dar uma oportunidade. Às vezes tem alguém muito bom no mercado também que pode entrar na tua base. Claro, de lista de prestadores, de fornecedores, com certeza. Então, você precisa ter esse tempo para poder fazer a sua homologação de novos parceiros. A gente está em constante, né, na verdade. Não sei você, eu acredito que sim. A gente está sempre olhando ali um cara que... Opa, esse cara é legal. A gente aguarda o telefone. No momento certo, a gente já vai estar ali, já vai ter feito um primeiro contato. Porque amanhã ou depois você vai precisar agregar mais pessoas na sua empresa. Exatamente. Então, boa parte do trabalho é fora do próprio trabalho ali, né? Que é para trazer essa base. Como a gente falou, né? Contrato de administração não é só administração. Está contratando a influência do profissional. E, cara, e às vezes, assim, é um mal, né? Do brasileiro achar que é um absurdo, como você falou, né? Você passa o preço fechado para o cliente. É uma prática comum, assim, nas cidades em geral. A administração varia percentualmente na obra. Né? Então, mais ou menos de 10% a 15%. Isso é mais ou menos o que o mercado cobra. Então, tem profissionais que cobram com percentual em aberto. Eu também já cobrei assim. Você também já cobrou assim. São questões estratégicas. E o ser humano, a gente tem dificuldade de quantificar o percentual. Vou dar um exemplo hipotético, tá, gente? Hipotético. Vamos dizer que, nossa, João, 10% da população brasileira morre de fome por ano. Você pensa, putz,
Bastante, né? Se você fala que é 10 milhões de brasileiros que morrem de fome por ano, você fala, caramba, mas nasce 10 milhões para poder morrer 10 de fome? Entendeu? Então, a hora que passa o valor, o número assusta. Né? A pessoa, ela, então, ela vê com outros olhos, ela leva um baque, né? Leva um baque. Então, basicamente, numa construção aí de alto padrão, vai ficar em torno de R$5.000 o metro quadrado. 10% de 5 mil, R$500 o metro quadrado. Uma casa de 200 metros quadrados, vezes 500, R$100.000. Esse é o valor que a empresa tem que pagar para a trade de engenharia administrar. Mas como assim? Vou pagar um carro? O João, não, eu vou comprar um carro para mim, vou eu fazer cotação e compra. Então, assim, a pessoa não consegue enxergar. Entender, né? Entender o valor e é muita coisa. Tipo, esse grau de influência que você tem já hoje, então, é desde 2013, estamos falando em 2024. Foi um processo até você chegar a ser quem você é hoje. Então, o grau de influência que você tem, o próprio recém-formado não tem isso. Imagina o leigo. Exatamente. Imagina o leigo. Então, é um processo de criação de autoridade que tem muito valor. E a pessoa vai no restaurante, ela paga 10% pro garçom e tá achando um absurdo. Compra pagar um lustre 10%. de 100 mil e aí não quer pagar o gerenciamento de obra, às vezes, né? Então, foi o que eu falei, às vezes valoriza muito bem o material e não valoriza a mão de obra. E tem que entender que esse profissional é que está executando, né? Sim. Que vai ter aquilo que nós conversamos. Ele vai acompanhar do início ao fim, vai responder por tudo, vai resolver o seu problema, né? Exatamente. Então, quem vai resolver o seu problema se não tiver isso? Então, essa é a de praxe, os valores mesmo, assim, né? Em média, assim, falando, né? Uma conta rápida que você fez, é isso aí que o mercado fala. Lembrando que aí você tem todo um escritório, né? Você paga imposto. Sim. Você tem custos, né? Tem funcionários. E o que eu falo, e ao meu ver, é assim, é excelente esse preço. Sim. Por toda a responsabilidade que a empresa assume para executar essa obra, né? Desde de gerenciar toda a parte de compras como mão de obra e execução em qualidade. Sim. Eu acho que está muito bem pago. Sim. Se eu fosse o cliente, fosse contratar eu mesmo, assim, eu acho excelente. Eu acho que vale muito a pena. Sim. Porque E a valorização desse imóvel? Nós estamos falando do preço de custo dele, né? E depois, quanto que ele vai valer? E o quanto que você vai economizar para esse cliente? Entendeu? Então, não é ele que... Esse custo não é um gasto, ele também está tendo muito retorno. Ele é um investimento, né? Ele tem um valor, até que seja para aquele lista, seja igual você falou, não vai atingir, não vai ser um perfeito, mas vai ser um imóvel bem feito para a pessoa morar e não ficar olhando a trinquinha na parede da sala dela. Exatamente. E se der, você vai resolver. Você vai resolver porque ele tem alguém que tem um nome para zelar. Exatamente. Para poder acionar a garantia. Exatamente. Então, basicamente, o prestador de serviço, ele atravessou aqui a esquina, nós estamos falando que está com falta de mão de obra, ele vai encontrar outra obra para ele trabalhar. Então, você virar para o teu pedreiro e falar assim, eu nunca mais te contrato. Ele vai virar para você e falar assim, beleza, campeão. Ótimo. Você vai para dar uma voltinha e vai para outra obra. Agora o João tem um nome para zelar. Exatamente. Teve um problema, você vai deixar esse cliente sair falando mal de você? Falar, mandar lá no grupinho do condomínio, gente, contrato diabo, mas não contrato João. É isso aí. O prejuízo é muito maior. É muito. Para falar bem, já é difícil. Já é difícil. Então, se você for dar motivo e não for resolver, né? Não for dar atenção necessária, aí não tem como segurar mais, né? Vira uma bola de neve. Com certeza. Então, sempre dá... É o que eu falo, se tem argumentos, você argumenta. Mas se der um defeitinho, outro já vai lá, já resolve. Já resolve. E isso é normal acontecer. Por mais que você faça bem feito, uma coisinha ou outra acontece. Não existe. A pessoa que fala que faz a obra perfeita, que não vai, às vezes, dar uma fissurinha numa canto de janela, ou não vai soltar um rodapé, eu falo com muita honestidade, eu acho muito difícil. Pode não ser agora, mas daqui uns 6 meses, um rodapé solta, uma movimentação. Você sabe, a obra é um movimento. Sim, e a gente não tem o controle exatamente. Cara, aqui você tá 40 graus agora, de repente a noite tá 17, já viu? Do nada. Sim. Então, tem variação de temperatura. Tudo isso, né, influencia. Tá? Aterro,
A estrutura ela senta, às vezes dá uma fissura. Você vai, lógico, tem que ser coisas pequenas. Né? Sim. Uma obra bem feita... Não tem trinca. Exatamente. A obra bem feita, ela vai parecer coisas normais de que acontece. Uma obra mal feita é problema para sempre. Que você não consegue resolver. Sim. Que é aquela pressa, né? Não acompanha, não usa o material certo, faz tudo errado, aquela bagunça. Bota aquela trelicinha. O povo acha que pintou a casa e tá tudo pronto. Não dá uma semana, você já tá vendo problema na casa inteira. Com certeza. Então, é atenção mesmo e trabalhar em cima, né? Acompanhar mesmo. Uhum. E mandar, igual você falou. Tem que... Por mais que você tenha um bom pedreiro. Eu pego o meu melhor empreiteiro. Semanalmente eu tô chamando atenção. Porque senão... O cara já fez muito mais casa do que eu. Porque ele é bem mais velho do que eu. Já é empreiteiro há bem mais tempo do que eu. Semanalmente eu tô puxando atenção. Como que você fez isso? Não é assim que faz. Pô, você tá cansado de saber. Não é assim. Tem que mostrar o que você tolera e o que não tolera. Exato. Né? E você quando acompanha, você vê no comecinho. O cliente não vai nem sonhar, mas você está resolvendo um monte de coisa. Um monte. E o cliente não sabe. Uhum. E se o cliente, igual você falou, o cliente que vai todo dia, ele vai começar a ver esses pequenos probleminhas, porque ele não sai da obra. Sim. E vira um problemão para você, porque você tem que toda hora ficar pano quente, assim, né? Explicando. Né? E esses pequenos probleminhas vão enchendo o copo de água dele. Até uma hora que começa a pingar uma gota. E os dois estão cansados. Exatamente. Então, o profissional já fala no início da obra, olha, pode ir, lógico, deve, quantas vezes quiser, mas vamos ponderar mais ou menos um horário, né? Uhum. Mais fim da tarde. Sim. Ou 10 dias uma reunião, todo mundo. Tudo dá para ser combinado. Sim. Mas é o que você falou, a pessoa que é muito presente acaba dando um estresse. E parece que aquela pessoa que é muito presente vai dar algo errado, você já percebeu isso? Sim, parece que atrai, né? Parece que atrai. E o cliente que é mais tranquilo, não tô falando que não precisa, né, dar atenção zero para a construção, porque é bom. Sim. Eu já tenho uma visão de que cliente presente é bom. É bom. É bom porque ele vê coisas que às vezes você não tá vendo. E às vezes, igual você falou, ele quer pôr uma caixinha de luz a mais, não tem problema, desde que, né, tá ali a tempo, é a casa dele, né? Sim. Então, ele visualiza muito mais do que nós. Ele já tá visualizando a casa pronta, onde vai ficar o abajur, a televisão, a cama, o enfeite que ganhou da avó. Uhum. Então, ele já visualizou tudo isso. Sim. Então, esse cliente, ele agrega, mas tem limite, né? Assim, ir demais ou participar demais acaba até atrapalhando. Começa a viver a obra. É isso aí. Exatamente. Muito bom, velho. Você vê como é que o horário já passou. Voou já. Voou, a gente batendo papo aqui, muito negócio importante. Fluido é uma coisa que a gente gosta, né? É isso. Vive todo dia. Vive todo dia. E a mesma profissão, né? Até troca figurinhas, exatamente. Se nós estiver tomando uma no boteco, nós vai estar conversando disso. Exatamente, com certeza. Só faltou a cerveja. É João, como que o pessoal faz para encontrar vocês aí nas redes sociais? Pessoal, no Instagram, Trade Engenharia, tudo junto. Tem o site também, www.tradeengenharia.com.br. E a gente está bastante presente lá no Insta, né? Virou nosso portfólio hoje, né? As redes sociais é portfólio, não tem mais papel, essas coisas, né? Então, a gente está sempre colocando bastante conteúdo lá, diário de obra, as visitas de obra. E estamos lá para atender quem quiser nos procurar. Ótimo. Isso aí, pessoal. Segue lá o João, tem muito conteúdo bacana, muita obra top demais. Obrigado, meu amigo. Nós todos aí trabalhando... Eu fico feliz até de pessoas qualificadas, né? Sim. Eu gosto de ter concorrência. Sim, desde que seja uma concorrência boa, né? Exatamente. Porque fica muito desleal, né? Vem muita gente que não tem muito interesse em fazer as coisas, né? Dar atenção pro cliente. Então, todo sucesso para nós. E também pro seu podcast, que é muito bacana. E obrigado mais uma vez aí pela... Imagina. Deu certo. Deu certo. Eu que agradeço. Foi muito legal, cara. Espero te ver aqui mais vezes. As portas estão sempre abertas para você. Pedro. E muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, caso você ainda não seja inscrito, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Então, até a próxima semana e tchau!